A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amados. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui agora, que Satanás, ele tem feito de tudo para parar até as mensagens que eu tenho deixado no YouTube. Vou contar uma coisa para os irmãos aqui agora. Isso já aconteceu por 2 vezes, a segunda vez hoje. Quando eu estou no meio da mensagem, terminando de ler, aparece um quadradinho aqui no celular, sim ou não, e paralisa toda a gravação. Amados, que coisa satânica e diabólica. Eu peguei o celular e orei. Falei, Senhor, não permita que esse filho de Belial, que administra esse celular, administra toda essa rede, venha impedir, na hora das minhas gravações, que eu estou gravando aqui uma mensagem do Senhor para a nossa alma, para os ouvintes que ouvem as minhas mensagens. Eu pedi ao Senhor que colocasse as mãos. Amados, até nisso, infelizmente, Satanás tem tentado impedir. Que coisa terrível. E nós devemos orar, porque nós estamos atravessando dias difíceis. Eu já tinha lido praticamente todos os versículos. Entrou um impedimento aqui e parou a minha gravação. Eu vou comprar uma câmera para mim, não agora que eu não posso, mas para me fazer as minhas gravações, porque o celular não tem sido fácil não. Não tem sido fácil. E o celular nosso é um celular de boa qualidade, celular de 128 GB, tá? Mas não tem sido fácil não. Mas vamos continuar no nome do Senhor Jesus. Eu abri a Bíblia aqui no livro de Naum, capítulo 1, eu vou ler até o 15, que diz assim: a justiça e a misericórdia de Deus e a destruição de seus inimigos, e o livramento do seu povo. Peço-te, Nínive, o livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso, é que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem os seus caminhos no tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, e desfalece Baza e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os altérios se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E a sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que ele se entrelacem com os espinhos e se sature de vinho como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja e por mais numerosos que estejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais.
Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços contra ti. Porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado da casa de teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura e fundirei ali e farei teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amados, observa-se o que a palavra está falando para nós aqui. Essa palavra está dando para nós todo o suporte de segurança e confiança. Ela está nos ensinando a confiar inteiramente no Senhor, e o Senhor promete em fazer aquilo a qual o desejo do nosso coração, porque confiamos e acreditamos nele. Vocês vão observar no decorrer da palavra. Que palavra de força e fé. Aqui é a boca de Deus falando para nós em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Nós temos que entender de que nós não devemos andar por conselho de homem e palavra de homem, mas sim pela palavra de Deus. Portanto, tem um versículo que a palavra diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará, e não tem outra verdade a não ser a Bíblia Sagrada. Vamos para nós versículos para que os irmãos vão entender. Até o título. O título é um fortalecimento. Olha o que diz aqui no título. Não. A justiça e a misericórdia de Deus e a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. O Senhor, ele fala da destruição dos nossos inimigos, dos inimigos de Deus. Quem é inimigo nosso é inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus é nosso inimigo. Observe, é dessa forma que funciona. Quem é inimigo de Deus é nossos inimigos. E quem é nossos inimigos é inimigo de Deus. É assim que funciona a nossa aliança entre nós e Deus. Só que, porém, nós tratamos os nossos inimigos e os inimigos de Deus bem, mas é nossos inimigos. Nós sabemos disso muito bem. Só, porém, nós tratamos bem e pregamos para eles, mas sabendo que nós estamos lidando com inimigo, com serpente. Você prega para a serpente, fala do amor de Jesus, mas você não pode esquecer que ela é serpente, porque ela tem peçonha, e a peçonha dela é venenosa. Você tem que tomar cuidado com ela, porque a serpente é o seguinte: ela vai girando e armando o bote. Se deu brecha a oportunidade, ela te dá o bote. Assim é que vivemos no mundo. Vigiando todo o tempo e vigiando com os botes da serpente. Então, vamos para o primeiro. Peço-te, Nínive, livro da visão de Naum, ou Elcasita. Então, aqui é peço-te, Nínive, peso de Nínive, livro da visão de Naum, ou Elcasita. Nínive era uma cidade terrível, fazia tudo enquanto é tipo de abominação aos olhos de Deus. Eu não vou falar disso porque o que está escrito aqui não é isso, mas Deus mandou um homem para lá, e esse homem teve medo de ir para Nínive e tentou fugir para outro lugar, e Deus mandou sobre ele o terror. Jonas. Deus falou para Jonas, vai para Nínive, vai pregar, vai trabalhar em Nínive. E o Jonas temeu, que Nínive era uma cidade de gente perigosa, um lugar perigosíssimo, um lugar terrível, um lugar mais terrível que tinha. Mas Deus mandou Jonas ir, e Jonas tinha que confiar que Deus ia ser com ele. Jonas tentou mudar o caminho. Você sabe o que aconteceu com Jonas?
Jonas foi lançado no mar, a baleia engoliu Jonas, depois cuspiu Jonas na praia. Eu não vou falar disso, que não é o que está na mensagem aqui hoje. Vamos para o 2. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, o Senhor, ele toma vingança dos verdadeiros cristãos, dos homens e mulheres, de jovens e crianças de Deus. Às vezes você está passando numa luta e você pensa assim, meu Deus, e a luta continua, e a luta continua, mas Deus está com você, o Senhor só está olhando. Se você vai parar de orar, vai parar de jejuar, se você vai continuar buscando a Ele. Porque na realidade, nós temos que buscar Deus em todos os aspectos. Se você está bem, está trabalhando, está ganhando dinheiro, ore, jejum, busca a Deus. Se você não está ganhando dinheiro, está passando por luta, ore e busca a Deus. Se o inimigo está usando o seu vizinho, seu parente para te atacar por qualquer coisa, ore e busca a Deus. Se você está doente em cima de uma cama, ore e busca a Deus. Os acontecimentos terrenos não justificam a nossa aliança com Deus. A aliança com Deus, elas têm que estar acima de qualquer coisa e de qualquer acontecimento que aconteça com nós na terra. Porque aqui na terra onde habitamos é sujeito a acontecer de tudo conosco. Mas nós sabemos que o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está na nossa vida. É isso que nós temos que crer. E o Senhor é um Deus zeloso, Ele zela pelos seus escolhidos. Você tem que entender que Deus está zelando por você e por mim. Ele zela por aquele que ama a tua palavra, aquele que é sincero, aquele que é justo. Ele zela, Ele é Deus zeloso. E que toma vingança, Ele vinga por você aqueles que te fazem mal, Ele vinga. O Senhor toma vingança e cheio de furor. Creia nisso, Ele toma vingança e vem cheio de furor. Tá? A seu favor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. O Senhor, Ele toma vingança contra os seus adversários, contra os nossos adversários. Ele guarda a ira contra os seus inimigos, porque se Ele irar, Ele consome de uma vez só. Ele ainda guarda a ira contra os seus inimigos. Ele guarda a ira. Vamos para o 3. O Senhor é tardio em irar-se. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. Mas quando fala que Ele é tardio, não significa que Ele não ira, Ele ira. Mas só que Ele é tardio se irar. Ai daquele a qual a ira do Senhor cair sobre ele. Ai dele. Por isso que a Bíblia fala que Ele é tardio em irar. Mas Ele ira. E esse povo de hoje está causando ira a Deus. Os falsos profetas, não vou falar do ímpio não. Mas vou falar o ímpio também. Mas os falsos profetas estão causando ira a Deus. E muitos deles vão ser consumidos totalmente em vida, por causa da ira que já está ultrapassando os limites diante de Deus. Esse povo causa ira a Deus nas suas atitudes. Deus já está irado, mas Ele é tardio em irar. Mas em breve a ira de Deus vai se levantar contra este povo. Aguarde para vocês verem. Em breve, em breve. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. O Senhor, Ele é grande. Ele é grande, não existe outro Deus além dele, maior do que Ele em força. O Senhor, Ele é grande em força. E ao culpado não tem por inocente. Então, você tem que pôr no seu coração que você conhece os maldosos que te fazem a maldade, que Deus não vai ter eles por inocente. Deus não tem o culpado por inocente, então por isso que nós temos que consolarmos na palavra, descansarmos no Senhor, porque não tem o culpado por inocente. Jamais Ele vai ter o culpado por inocente. Eles podem se reunirem, eles podem formar um exército, mas eles não vão passar por inocente, vão ser destruídos totalmente. Totalmente.
Mas eles acham que formando exército, quadrilha, multidões, que eles vão vencer. Satanás, a terça parte dos anjos que caiu do céu, colocou isso na cabeça deles. Um dia eu vi numa determinada cidade onde eu fui, um determinado pastor falando para o outro, falou assim, nós temos que unir com a igreja tal, mas não sei tal, mas não sei tal, para nós ficar mais forte. Eu falei, cego, probe nu. Ele falou, a igreja tal não quer unir, mas precisa unir para nós ficar mais forte. Forte é Deus, forte é Jesus. Eles vão ser destruídos num só momento, repentinamente. Se não voltar para Deus, se não pedir misericórdia. Deus já tirou do céu Lúcifer e uma terça parte dos anjos. Quem será esses comedores de angu contra Deus? Que será desses comedores de angu, desses pobres segue nu, que acha que pode ser alguma coisa diante de Deus? Deus vai o consumir pelo sopro da sua boca. Eles não têm outra alternativa a não ser pedir misericórdia, perdão a Deus das suas imundícias e voltar para o Senhor enquanto é tempo, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo de pedir perdão, de consertar. Ainda que o seu pecado seja preto como a escarlate, ainda tem tempo de ser transformado como a branca lã. Volta para o Senhor. Você pode aliar o mundo inteiro, formar exército, vai ser destruído com o sopro da boca de Deus. Ninguém subsistirá diante de Deus, ninguém. Mas infelizmente, a Bíblia diz que Satanás colocou neles uma cegueira como uma escama de peixe. E eles andam cegamente achando que pode alguma coisa. E no fundo não pode nada. Olha o que a palavra diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. O culpado não tem por inocente. O Senhor não vai ter vocês por inocentes se vocês não voltar atrás, não pedir perdão e não buscar misericórdia de Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Então você que está passando perseguição como eu, você que está sendo atormentado pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, aquieta no Senhor e ore. O Senhor vai ter um caminho para você na tormenta. O Senhor tem um caminho para nós na tormenta. Ele nos guia na tormenta. Ele abre um caminho no meio do mar para que nós possamos passar. E Ele vai abrir um caminho no meio do mar para que você possa passar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem um caminho na tormenta. Assim como Ele abriu o mar vermelho para que o povo passasse, Ele tem um caminho na tormenta para que nós possamos passar. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem um caminho na tormenta. E na tempestade. Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. As nuvens é o pó dos pés do Senhor. Creia nisso. Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. E as nuvens é o pó dos seus pés. Glória a Deus. Ao 4. Ele repreende o mar. O Senhor, Ele repreende. Já repreendeu quando Ele andava com os discípulos. E o repreendeu pelas mãos de Moisés. E repreende nos dias de hoje por aquele que crê e anda na sua presença. Ele repreende o mar. E faz secar. E esgota todos os rios. Desfalece Baza. E esgota mesmo. Já viu falar no Rio Eufrates? A promessa de Deus que Ele ia secar? E Ele está secando. E vai secar-se de todo, porque o Senhor é Deus. Desfalece Baza e Carmelo, e a flor do Líbano se murchará. Diante de Deus, ninguém prevalece. Ninguém prevalece na sua iniquidade pro resto da vida. Vai secar como Baza
e como a flor do Líbano se murchará. Então, aquieta-te no Senhor e deixa que dos seus inimigos o Senhor cuida. Os montes tremem perante ele. Perante o Senhor os montes tremem. Você não vê terremoto? Derruba prédio, derruba casa. Você não vê quando dá um trovão tão forte? É a voz de Deus. Treme-se até a terra. É a voz de Deus. A Bíblia diz que o trovão é a voz de Deus. Os montes tremem perante ele. E os altérios se derretem. E a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor, ele estremece a terra, terremoto, levanta, derruba tudo. E o homem ainda acha que pode alguma coisa. O salmista Davi escreveu no Salmo 90, versículo 10. O salmista, homem de carne como nós, ele escreveu no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. Os que chegam aos 80 é cansaço e enfado. Voa como a sombra da ave. Nos dias de hoje, tá morrendo jovem, criança, todo mundo tá morrendo. Não chega nem tem uns que nem 10, nem 30, nem tá morrendo gente de toda a idade. O segredo é você ficar nos pés do Senhor. O segredo é você buscar a misericórdia do Senhor. O Senhor tem uma nova vida nessa terra para você. A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Nós vamos viver de novo. Nós vamos ter outra vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Vamos para o 6. Quem parará diante do seu furor? Quem? Qual o homem que parará diante do furor do Senhor? O povo causa ira em Deus, os fariseus, os falsos profetas, causa ira, faz todas as abominações e acha que é alguma coisa. É porque Deus não irou ainda. Mas na hora que a ira de Deus se acender sobre vocês, vocês vão ver. Vocês vão gemer. Tá? Ó, quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Deus é tardio em irar, mas vai irar. Tá? Quem parará diante do seu furor e da sua ira? Quem? O Senhor mandou água na época de Noé, consumiu todo o povo da terra, só salvou Noé, seus filhos e suas noras. Mas o povo vê, mas não crê. Está sendo destruído, mas continua. Então, deixa Deus cuidar. Deixa Deus trabalhar. Olha bem, quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fumo, e as rochas foram por ele derribadas. Então, ninguém parará diante do Senhor. Até as rochas foram derrubadas e serão derrubadas diante do Senhor. Nada parará diante dele. Mas agora aqui ele fala para a sua igreja, para o seu povo, o 7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Então, o Senhor é nossa fortaleza no dia da angústia. Está angustiado, ore. Está triste, busque o Senhor. Está alegre, cante louvores. O Senhor é a fortaleza no dia da angústia. Se você está angustiado, Ele é a nossa fortaleza. Estou angustiado, Ele é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza quando eu estou angustiado. O Senhor é a sua fortaleza na angústia. Creia nisso. E eu conheço os que confiam nele. E ele conhece os que confiam nele. O Senhor conhece o interior do nosso coração. Por isso que Deus exaltou Davi. Ele conhecia o coração de Davi. Davi pecou diante de Deus, um pecado mortal. Mas ele arrependeu e buscou toda a misericórdia de Deus. E Deus reconheceu o coração de Davi e o exaltou, dizendo: Davi, homem que anda segundo o meu coração. Deus conhece o nosso coração. Por isso que a palavra diz:
Se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Se a tua consciência não te acusa, maior é Deus. Não preocupe com os filhos de Belial que anda falando de você por aí, te caluniando e difamando. Quem é Belial? Belial é Satanás. Eu estou falando para você entender que eu estou citando essa palavra, mas às vezes você não entende o que é Belial. Belial é Satanás. E esse povo são filhos de Belial. Vamos para o 8. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Por isso que o Senhor fala, as trevas perseguirão os seus inimigos. Por que perseguirão? Por que o Senhor diz que perseguirão? Porque os inimigos de Deus, eles estão caminhando com os passos largos para as trevas. Mas as trevas vai ser só por um período de tempo. Depois vão passar a eternidade no lago de fogo ardente, que arderá eternamente. A treva está perseguindo eles, porque eles não querem mudar os seus planos e os seus projetos diante de Deus. Só as trevas, depois é fogo de enxofre. Isso é para os inimigos de Deus e os nossos inimigos. Certo? Ao 9. Que pensais vós contra o Senhor? Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá. Ele mesmo vos consumirá. De todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O Senhor, Ele mesmo consumirá e não se levantará duas vezes a angústia. Então, diante do Senhor não tem ninguém que prevalece. Ai desse povo que brinca com a palavra. Ai desse povo perseguidores de justo. Ai, o ai de Deus em breve vai cair sobre eles. E eles vão arrepender, mas vai ser tarde, não vai ter perdão nem misericórdia mais. A misericórdia de Deus vai acabar para eles. Para enquanto a misericórdia está aberta, mas ela vai fechar. Porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbado, serão inteiramente consumidos como palha seca. Eles, ainda que eles entrelacem o meu espinhos, ainda que eles enchem a cara de bebida, ainda que eles entrem em algum esconderijo, olha o que Deus vai fazer, olha bem, serão inteiramente consumidos como palha seca. Eles vão ser consumidos como palha seca. Se não mudar as atitudes diante de Deus, vão ser consumidos como palha seca. Esse povo caminha para destruição. Infelizmente, com a Bíblia na mão, caminha como para a destruição e vai ser destruído como palha seca. Como palha seca. De ti sai um que pensa mal contra o Senhor. E é verdade. E é verdade. Hoje nasce-se um filho e aquele filho desvia e pensa mal de Deus. É verdade. Um conselho de Belial. É a verdade. Belial, Satanás está destruindo os jovens, levando os jovens para o caminho da perdição, ensinando-se o caminho de Satanás, e tem muitos jovens que já estão trilhando o caminho do inferno. É triste dizer isso. É triste, por falta de ensinamento dos pais, ou até mesmo os pais ensinam, mas são desconvertidos por aí, por onde andam, no colégio, nos ensinamentos, e estão trilhando o caminho do inferno. Muitos jovens dentro da igreja estão sendo ensinados pelos falsos pastores a ser um filho de Belial. Já trilham o caminho do lago de fogo ardente, o caminho do inferno. É triste, mas é a pura verdade. E é de doer. Porque o Senhor vai destruir pelo sopro da sua boca. E a oportunidade está aqui,
na palavra de Deus. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselho de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Olha bem, por mais seguro que estejam, que eles acham que estejam, e por mais numerosos que eles acham que são, mesmo assim serão exterminados. Não tem chance para eles. Não terá chance se não voltar para Deus, pedir misericórdia a Jesus. Serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Aqui o Senhor está falando para a igreja. Ó, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. O Senhor, ele nos aflige porque nós vivemos num mundo onde os filhos de Belial tomaram conta, mas ele não vai afligir mais. Ele vai tirar nós desse sofrimento. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Então, o Senhor vai quebrar o jugo diante de nós, que nós carregamos. Ó, mas agora quebrarei o seu jugo. Nós carregamos o jugo. E de cima de ti. E romperei os teus laços contra ti. Porém o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado na casa do teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, o que o Senhor está falando nesse versículo? Contra ti, porém, o Senhor Deus deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. O Senhor deu ordem para guardar, para abençoar, para não ser semeado o povo de Deus. E da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Então, o Senhor, que eu falei um dia desse para um cristão católico, que Deus abomina a imagem de escultura. O Senhor fala para tirar a imagem de escultura do meio de ti. Ó, imagem de escultura e fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, se você continuar tendo imagem de escultura e adorando imagem de escultura, o Senhor vai fazer o seu sepulcro, porque és vil. E vai te sepultar. Um sepultamento que você nunca mais vai sair. Então, se é pecado fazer imagem de escultura e ter imagem de escultura, por que você faz e por que você tem, sendo cristão? É a palavra de Deus. Quando eu acho uma coisa que eu estou fazendo aqui dentro da palavra, eu paro de fazer, ué. Porque ela que me modela, ela que me ensina, ela que me liberta. Aí eu falo que muitos estão seguindo tradição. Ele sabe que é pecado, mas quer servir a Deus, mas está na tradição. É pecado, mas porque a sua igreja segue, você vai seguir? Não, larga. Larga a tradição. Tem que largar as tradições. Eis ao 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas. Eis sobre o monte os pés do que traz boas novas. Quem está falando? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Jesus está sobre o monte. Eis sobre o monte. Eis sobre os montes o que traz boas novas. Jesus está sobre os montes.
Ele que traz boas novas para nós. Eis sobre os montes eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Jesus é que traz boas novas e anuncia a paz. Jesus hoje é o intermediário entre nós e Deus, ele intercede por nós no céu e devemos adorá-lo e glorificar o teu nome todos os dias. Celebra a tua festa, ó Judá. O Senhor está falando, celebra a tua festa, ó igreja minha, ó salvo meu, ó fiéis meu, celebra a tua festa. Cumpre os teus votos. O Senhor está falando para os verdadeiros cristãos, para a igreja. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Oh, glória a Deus! Hoje os ímpios passam por nós, faz nós sofrer, nos persegue, mas não passará mais. Aqui o Senhor está falando, não passará mais por ti. Ele é inteiramente exterminado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui o Senhor está falando que vai fazer com aqueles que nos fazem mal, com aqueles que nos perseguem. Observe, igreja do Senhor, salvos do Senhor, santos do Senhor. Esse último versículo, que é o 15, eu vou ler novamente para você. Eu vou ler novamente para você o 15. O Senhor fala para nós, igreja do Senhor. Observa. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas. Significa que o Senhor está sobre os montes. Jesus está sobre os montes. Os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Os pés do que anuncia a paz, que é Jesus. Olha o que ele diz para a igreja, para os santos do Senhor. Celebra as tuas festas, ó igreja minha, santos meus, justos meus, perseguidos meus, os que sofrem por minha causa. Ó Judá, igreja minha, cumpre os teus votos, igreja santa do Senhor, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, o ímpio não tornará mais a te afligir, o ímpio não tornará mais a te perseguir, o ímpio não tornará mais a te denegrir, o ímpio não tornará mais a te fazer mal. Ele é inteiramente exterminados. Creia nisso. Ele é inteiramente exterminados. Essa é a palavra do Senhor. O consolo de Deus em Cristo Jesus para a igreja perseguida. Igreja que sofre, igreja que chora, igreja que geme, você que ainda habita na terra, fugindo, se escondendo, chorando, gemendo, aqui é o conselho do Deus vivo em Cristo Jesus para a sua alma e para a minha alma. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Recebe, meu irmão e minha irmã, na sua vida a unção de Deus, o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus na sua vida nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, os santos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.